Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer esse desenho bem simplesinho. Ele pode ser usado em um pano de prato, pano de mão, copa, como você chamar, ou até ser utilizado para coisas infantis. Vamos ver o passo a passo? Bom, gente, eu vou pintar sem o risco, mas depois eu vou deixar esses risquinhos para vocês, não se preocupe. Olha só, primeiro eu peguei uma porção de verde pistache e uma porção de verde oliva e separei, e também umas gotinhas de água. Vou misturando esse verde pistache com uma pequena porção de água e vou espalhando no meu tecido, sempre levando ele um tantinho mais úmido. Esse meu pincel é um pincel número 18, cortado, lixado, mas olha que ele é bem grande, né? Eu vou fazer o formato aí do meu vasinho de cerâmica, vou desenhar ele assim bem tranquilo com o pincel mesmo. Depois eu tiro esse risco para vocês. Vou também colocar aqueles dois que são mais voltados para o infantil. Olha só, eu vou colocar esse vasinho quebrado, vou fazer um corte aí, uma quebra nesse material, nessa cerâmica, e vou deixar ele assim. Vou me preocupar agora em fazer esse chão, esse fundo, ou seja, eu vou espalhando esse meu verde pistache, já deixando uma marca como as vegetaçõezinhas que eu vou fazer aí, as vegetaçõezinhas rasteiras. Esse tipo de vegetaçãozinha, ele fica muito bom para ser utilizado em desenho infantil. Essa parte que eu quero que fique mais chão e não vegetação mais alta, essas folhinhas mais alongadas, eu vou fazendo um movimento mais circular, tá vendo? Para emendar bem essa tinta aí. Sendo que tudo que fica mais próximo ao vaso fica mais cheio, fica mais forte a pintura. Conforme eu vou me afastando do risco principal que é o vaso, eu vou deixando mais suave, eu vou mais que esfumaçando. E para o acabamento dessa parte de cima, olha, eu peguei um pincel menor, pincel número 8, e estou fazendo folhinhas mesmo, já essas folhas mais alongadas, várias, com verde pistache. Eu vou começar do tom claro para o tom escuro. Para já, eu estou puxando elas com verde pistache e com a tinta um tanto úmida. Se ela se perder um pouquinho, se ela se emendar mais, vamos dizer assim, que borrar um pouquinho o tecido, não tem problema. É essa a intenção mesmo. Por essa razão, eu estou começando com o verde mais clarinho. Agora, eu vou dar sequência com o verde oliva. Por enquanto, eu vou salvando aí o meu vasinho, porque eu quero pintar ele depois e quero que todo o tom apareça por toda parte que cabe a ele. Mas a gente vai jogar um verde ainda por cima desse vasinho, fazendo o acabamento dele, o encontro dele com o chão. Mas para já, veja que eu respeitei bem o espaço vaso e o espaço que está em torno dele. Vou puxar também aquelas folhinhas mais alongadas com o verde oliva. E dessa vez, eu vou deixar o verde oliva no seu normal, eu não vou umedecê-lo, tá? O verde pistache, eu usei ele todo com um pouquinho de água. Mas para o verde oliva, eu vou usando ele do jeito que ele está no potinho. Se no caso o seu verde oliva estiver muito duro, você pode colocar um pouquinho de água nele só para deixar ele daquela forma mais líquida, como a gente compra ele, tá? Mas só nesse caso. Veja que eu vou fazendo umas manchas de verde oliva pelo chão. Vou fazendo uma mancha mais forte nesse encontro do fundo do vasinho com o chão. E vou pegar um pouquinho agora de siena natural. Vou emendando esse siena natural a esses verdes que já estão aí pintados e, por sinal, bem úmidos, por eu ter usado a água no verde pistache. E vou passando assim, olha, em alguns lugares
para dar a entender de que essa vegetaçãozinha está aí por esse chão que ainda aparece um pouquinho. Não tem uma vegetação que cobre um todo. Essa parte aí eu estou reforçando um pouco o verde oliva, mas não se preocupe, depois a gente ainda vai colocar verde pântano por essa região, a gente ainda vai trabalhar bastante essa vegetaçãozinha. Eu quero fazer só um fundo para ela, depois a gente vem com acabamento. Agora vamos pintar a parte de dentro do nosso vasinho. A parte de dentro desse vaso, eu vou começar com terra queimada. Vou pegar um pincelzinho número 6, cortado, lixado, e vou começar a pintar essa região aí dentro. Essa região onde fica esse corte dessa cerâmica, esse quebrado dela, que é a parte mais profunda, eu vou enchendo com terra queimada. Cuidado para você não sair borrando. Eu vou passar o risco para você. Então, na hora de você pintar, tenta não borrar a parte de fora. Deixa ela bem tranquila. Olha, pessoal, quando você que não é inscrito no canal, que não recebe as notificações dos vídeos, às vezes as pessoas mandam mensagem para mim perguntando se não tem parte, por exemplo, eu pinto uma rosa, aí eu pinto uma parte em um vídeo e termino em outra. Aí eles ficam me perguntando se não tem o restante da pintura. Todas as pinturas que fiz até então, elas estão completas. Tem o vídeo do começo até o fim, embora que seja em 2, 3, 4 vídeos, enfim. Mas tem a pintura completa. É só você dar uma entradinha aí no canal que você vai encontrar todos os vídeos referentes a qualquer pintura que você vê, tá? Depois de colocar essa parte do terra queimada, agora eu vou dando sequência com o marrom. Emende bem essas tonalidades, não precisa deixar manchado. E também mais uma coisinha, todos os desenhos, todas as pinturas que nós fizemos até então, eu coloco sempre os riscos no meu Facebook, disponível para todos vocês. Mesmo que você não esteja inscrito no meu Facebook, eu já não estou mais conseguindo adicionar mais ninguém, mas mesmo que não esteja, você pode entrar lá e tirar o risco que você quiser, tá bem? Eu estou dando sequência agora ao nosso desenho, a nossa pintura, com siena natural. E esse siena natural, você busca também emendar bem a esse marrom. Vamos terminar essa parte aí todinha com o siena natural. Nessa hora, se você achar que tá pequenininho, o pincel número 6, você pode pegar um 8 até um 10. Só cuidado para não sair borrando afora do risco ou essa parte do vaso que ainda será pintada. Depois de encher toda a parte de cima com siena, veja que eu estou manchando com ele, olha, descendo um pouquinho com ele mesmo, dando uma manchadinha para essa região mais escura aí embaixo. Agora, com um pouquinho de amarelo bebê, eu vou dar um pouco de luminosidade nessa parte mais central aí dentro. Veja que eu vou levando pouca tinta, vou unindo. Você não leve muita tinta por vez. Vá levando de pouquinho em pouquinho, conforme vá precisando, para você não levar muita tinta e não acabar clareando mais do que o necessário. Veja que eu vou misturando essas tonalidades, essas tintas ainda estão úmidas, isso é importante. E agora eu estou acrescentando um pouquinho de branco, espalhando, dando luminosidade ainda. Lembrando, luminosidade, aquela tinta que a gente coloca e espalha. Brilho, aquela tinta que a gente coloca e deixa os excessozinhos lá. Olha só, agora eu vou colocar os brilhos, ou seja, os excessos que eu vou colocando e vou deixando. Às vezes, eu dou uma emendadinha nas laterais dos meus excessos, mas esse eu não vou fazer, eu não vou emendar, vou deixar assim mesmo. Vou colocar uns toquezinhos de brilho nessa parte de cima, das bordas do nosso vasinho. E para essa parte aí de dentro, ficará assim por enquanto. Agora, nós vamos fazer a pintura dessa parte de fora.
Na parte de dentro, eu comecei com as cores mais escuras. Nessa parte de fora, eu estou começando com as tonalidades mais clarinhas. Estou passando aí com o meu pincelzinho número 8, cortado, lixado, a tonalidade de amarelo canário. Agora, depois de espalhar o amarelo canário do tamanho que eu desejava, eu vou passando siena natural, olha só, e vou me preocupar primeiro com essa emenda. Não deixe para fazer a emenda depois que tiver seco isso aí. Aproveita a tinta úmida, faz a sua emenda, depois você cresce o amarelo, o siena natural para o tamanho que você quiser. O objetivo principal no primeiro momento é fazer a emenda do amarelo canário com o siena natural. Agora eu estou colocando um pouquinho mais de amarelo canário em cima desse siena natural do lado direito, para levar um pouco mais de luminosidade, mas ele vai ficar assim mais escuro mesmo. Vamos emendar esse siena, mas para o lado direito a gente não vai se preocupar tanto com ele agora. Deixa ele assim e vamos trabalhar mais esse lado esquerdo. Vamos terminar o lado esquerdo. Para a gente terminar, eu vou crescer o siena natural do lado esquerdo. Olha só, vou crescer ele deixando ele bem úmido, bastante tinta. Bastante tinta não é excesso, é apenas pintar o seu tecido e deixar ele úmido com a tinta que você precisa. Agora eu venho com o marrom, vou fazer a minha emenda do marrom com siena natural. Se a sua tinta não estiver bem úmida, ele vai ficar um pouco manchado, mas você vai pegando um pouco de siena e de marrom e vai tentando sumir a manchinha. Terminei de encher ele todo com o marrom e agora eu vou trabalhar o meu lado direito. Olha só. Vou passar novamente siena natural para deixar úmido o espaço, tá vendo? Para eu poder emendar esse marrom e terminar toda a minha pintura do lado esquerdo, que também será cheio de marrom. Quando eu terminar de encher esse marrom, vou começar a colocar minha luminosidade. Olha só, vou terminar de encher tudo isso aí com o marrom. Vou pegar um pouco de branco e vou começar a espalhar nessa região que já estava mais clara. Você pode estar fazendo uso aí do seu pincel 6, 8 ou até um pincel 10 nesse momento. Só cuidado para não borrar a parte de dentro, a região que já está pintada. Do lado direito, eu vou colocar pouca luminosidade, do lado esquerdo, veja que ficou bem mais clarinho. Mas os brilhos eu vou colocar dos dois lados. Olha só, os nossos excessos eu vou sair colocando, distribuindo eles por vários lugares, tá vendo? Por esses lugares mais escurinhos e mais claros. Agora, com tinta só de um lado do pincel, um pincel número 4 cortado, lixado, eu vou fazer a borda do nosso vasinho. Não precisa deixar excesso. Se ficar excesso, depois você tire. Como o meu tá ficando agora, viu? Ficou um pouquinho de excesso. Eu vou apagar um pouco esse excesso depois. Essa região aí, da quebra dele, você também faça aparecer as bordas. Olha só, tá aparecendo as bordinhas do mesmo jeito que em cima. Desse lado esquerdo, também vou fazer as bordinhas dele. E apenas para essa região. Estou tirando os excessos de branco que havia ficado, espalhando bem essa tinta e vou começar a colocar brilho aí em cima. Não se empolgue, não precisa colocar brilho demais, mas coloque uns brilhinhos também para essa região aí em cima. Tinta só na quina do pincel, uma porçãozinha pequena, e você vai aí distribuindo esses brilhinhos por essa parte aí de cima. Nessa lateral esquerda, eu vou passar terra queimada. Vou deixar essa sombra mais acentuada. Vou fazer todo esse contorno do lado esquerdo e unir ele a esse marrom. Não puxe demais para não cobrir o seu marrom. Precisa aparecer o marrom, o cieno, o amarelo,
todos precisam aparecer. Olha só, coloquei, uni um pouquinho e vou colocar também desse lado esquerdo. Nessa parte aí de dentro, olha que eu vou colocar um pouquinho mais de sombra aí, só nessas laterais, com terra queimada mesmo. Vou aprofundar mais a sombra que fica aí, deixar ela mais marcada, tá vendo? Vou espalhar um pouquinho aí para cima, nessa hora, essas bordinhas do nosso vaso, ela fica bem mais aparecendo, fica bem mais visível. Para minha vegetaçãozinha, tinta só de um lado do pincel, eu vou fazer o desenho, vou delimitar os galinhos da minha plantinha. Olha só, vou puxando aí para onde eu quero ter os meus galinhos. E agora, depois de ter marcado onde eu quero os meus galinhos, eu vou enchê-los. Vou deixar eles assim bem mais fortes, bem mais visíveis, não é? Vou encher ele bem mais, todos eles. Deixar bem assim. Isso tudo eu vou fazer só com verde oliva. Para esses galinhos, eu não usarei nenhuma outra cor. Apenas verde oliva. Não vou colocar sombra, não vou colocar brilho. Apenas vou encher os meus galinhos para começar a trabalhar minhas flores e minhas folhas. Esses cantinhos que eu tô marcando agora, será cantinhos onde vão ficar os meus botõezinhos, minhas flores. Olha só. E por aí nós vamos deixando, já tá bom de galinhos. Vamos começar a colocar agora nossas folhas. Você pode fazer um tumultuado de folhas mesmo, colocar várias no mesmo lugar, no mesmo cantinho. Para já, eu estou colocando todas elas com verde oliva, pincelzinho pequenininho, pincelzinho número 2. Eu quero elas pequenas, não vou usar um pincel grande. E você pode estar enchendo todas elas, ou você pode estar enchendo parte e o restante você esfumaçando essa tinta para completá-la. Olha quantas folhinhas eu fiz. Agora eu estou pegando tinta branca, só de um lado do pincel, e estou colocando luminosidade nas minhas folhinhas. Eu estou colocando brilho no centro de cada uma delas e em uma das partes de fora. Você pode escolher se o lado direito, se o lado esquerdo, e então no centro, viu? Como eu fiz nessa aí. Olha só, passei pelo lado esquerdo e passei no centro. Olhe. E assim eu vou marcando todas as minhas folhinhas e fazendo a separação, deixando mais visível a separação entre elas. Olha só, quando eu passo meu branquinho, eu vou delimitando cada uma delas, separando cada uma e deixando elas com brilho, com mais sombra, com mais brilho, apenas com o uso do branco e do verde oliva. Depois de fazer as minhas folhinhas, eu vou também fazer algumas folhinhas assim, aquelas que ficam mais apagadinhas por trás. Olha só umas manchinhas. Você pode estar fazendo várias. Faça onde você quiser. Você pode estar fazendo nos cantinhos só de folhas. Você pode estar fazendo próximo também, encostando nas flores. Fica a seu critério. As minhas flores, vou fazê-las assim. Vou enchê-las como se fossem coraçõezinhos ou pétalazinhas mais soltas, no formato de uma florzinha. Olha só, vou fazendo tipo vários coraçõezinhos até formar a minha florzinha. No centro dessas florzinhas, amarelo, ouro, que eu enchi elas com amarelo ouro, eu estou colocando um pouquinho de vermelho vivo. Vou pegar um pouquinho de terra queimada, pincel número 0, e vou colocar uns pinguinhos delimitando esse vermelho que está aí no meio. Mas delimitando a parte mais escurinha, porque eu espalhei ele um pouco. Com o branco, só na quininha do pincel, eu vou fazendo separações de pétalas e dando um brilhinho nas pontinhas delas. Depois de fazer isso, eu vou pegar a terra queimada e vou fazer uns leves contornos.
Vou contornar apenas alguns cantinhos, não a minha florzinha inteira, tá vendo? E assim eu vou fazer todas as minhas flores. Para os meus botões, eu vou encher como se fossem pétalazinhas soltas com o amarelo ouro, olha só. Depois que eu encho essas pétalazinhas soltas com o amarelo ouro, eu vou pegar um pouquinho de vermelho vivo, vou colocar na parte de baixo de cada uma delas, mas é bem pouquinho. Feito esse vermelho vivo para todas elas, eu vou passar um pouquinho de branco na parte de cima, ou seja, vermelho vivo na parte onde vai encostar o verde oliva e na outra parte mais livre eu vou colocar o branco. Olha só, verde oliva só na quininha do pincel, eu vou colocando 2 sepalazinhas para cada um dos botõezinhos. Olha, 2 sepalazinhas. Depois eu pego tinta verde oliva mesmo, só de um lado do pincel e puxo um cabinho para cada um dos botõezinhos. Você procura puxar esses cabinhos bem fininhos, o mais fininho que você conseguir. Agora, depois de fazer minhas flores e meus botões, onde bem quis, eu vou começar a puxar essas folhinhas mais alongadas. De início, olha, eu vou puxar com verde oliva mesmo. Depois de colocar várias com verde oliva, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, observe que eu estou puxando, caindo também em cima das folhinhas. E veja que quando eu puxo para cima desse vasinho, ela não segura bem, ela não fica muito marcada. O que significa que nós estamos precisando de uma tinta mais escura para deixar com mais sombra esse cantinho, deixar mais marcado. Vou puxar várias aí desse lado esquerdo também, bem alongadas. E vamos pegar o verde pântano. Com o verde pântano, nós vamos conseguir dar bem mais sombra para isso aí. Vamos lá, vamos de verde pântano agora. Vou puxar várias folhagens também com verde pântano, essas assim mais alongadas, principalmente deixando cair um pouquinho em cima dessa nossa cerâmica. Olha só. Você pode puxar elas mais alongadas ou mais curtinhas nessa região de cima da cerâmica. No entanto, você deixe bem escurinho essa parte de baixo, esse encontro, com uma sombra mesmo, uma sombra algo assim mais marcado. E puxe um pouquinho também, tanto do lado direito quanto esquerdo, dessas vegetações mais alongadas que fizemos com verde oliva, para aprofundar as nossas sombras, não deixar algo assim muito estranho. Porque se você puxar apenas de um lado, nesse cantinho do vaso, não é? Onde cai em cima do vaso, vai ficar um pouquinho estranho. Para esse chão mesmo, eu vou puxar umas vegetaçõezinhas, olha, curtinhas, bem rasteiras, para a gente fazer umas flores então. Pode colocar onde você quiser. E só lembrando, eu vou deixar aqui o endereço do meu Facebook para que você possa entrar, vou deixar o WhatsApp, Instagram, enfim, vou deixar os meus contatos para que você possa estar acessando, fazendo perguntas, dando ideias de pintura. Para finalizarmos o nosso desenho, eu vou fazer algumas pequenas flores como acabamento para essa regiãozinha aí mais para o chão. Olha só, eu coloco excessos, uns pequenos excessos de rosa escuro, com o meu pincel número 2, cortado, lixado. Coloquei 4 excessos, significa que eu vou fazer 4 florzinhas. Com tinta só de um ladinho do meu pincel, eu venho puxando várias pétalazinhas em volta dessa porção de rosa escuro que coloquei aí. Olha só. Vou puxando várias pétalazinhas e vai formando uma florzinha, tipo uma margaridazinha. Você vai colocando onde você desejar. Eu vou dando preferência a essa região mais chão ou mais próximo ao vaso. Olha só,
Faço várias pétalazinhas, tá vendo? Com o meu pincelzinho número 2, cortado e lixado. Olhe bem, eu coloco excessozinhos onde eu quero a minha pequena flor. Vou determinando cada uma delas com esses pequenos excessos de rosa escuro, olha só. Cada uma dessa porçãozinha será uma flor. Então, coloquei uns toquezinhos pelo chão. Essas serão aquelas pétalazinhas que estão caídas no chão. Coloquei um branquinho para elas também. E vou colocando as pétalazinhas das minhas pequenas flores. E assim, gente, vai ficando, olha o meu desenho. Vou deixar o risco para vocês, como eu sempre deixo no meu Facebook. Você é só entrar lá e pegar. Se não conseguir, me pede pelo WhatsApp. Beijos e até mais. Tchau. Tchau.